Queridos irmãos e irmãs, convido-vos a abrirem a Sagrada Escritura em primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeira aos Tessalonicenses. Paulo escreveu muitas cartas, quase todas elas relacionadas com dificuldades, com situações que era preciso resolver nas igrejas. Quando ele escreve esta carta, esta primeira aos Tessalonicenses, ele salienta, sem dúvida alguma, aquilo que era uma igreja que ele queria apresentar às demais igrejas, a toda a cristandade, como uma igreja modelo, uma igreja que tinha um foco em missões, uma igreja que estava determinada em cumprir com a grande comissão, fazendo a sua parte. E é interessante a forma como ele escreve nesta parte introdutória à igreja de Tessalónica. E ele escreveu assim, primeiramente, o primeiro versículo é de saudação e identificação. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e Nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam dadas. Sempre damos graça a Deus por todos vós, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da vossa obra de fé, do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Conhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em plena convicção, como bem sabeis quais foram entre vós, por amor de vós. E vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito Santo. De sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes na Macedónia e Acaia. Partindo... Algum problema? Está no carro. Porque partindo de vós fez-se... verso 7, de sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes na Macedónia e na Acaia, porque partindo de vós fez ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedónia e na Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se divulgou, de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos entre vós, e como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e esperardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Meus irmãos, eu vejo nestas palavras do apóstolo Paulo um grande incentivo, um grande elogio a uma igreja que tinha passado por tribulações muito sérias, uma igreja que tinha sido fortemente atacada por causa dos não crentes, daqueles que tinham um ódio tremendo aos judeus, mas mais particularmente aqueles que do judaísmo se convertiam para o cristianismo. E nesta igreja havia um pouco de tudo, de lembrança dessa situação difícil, mas uma igreja que conseguiu, pela graça de Deus, superar tudo isso e se tornou verdadeiramente uma igreja modelo. E eu fui direcionado por Deus, segundo creio, durante a semana para chegar a este texto e partilhar convosco, porque aqui nós podemos encontrar, de facto, uma igreja que nos pode ajudar, como igreja que somos, a desenvolver toda uma ação missionária, uma ação evangelística, porque tem aí alguns elementos fundamentais. Primeiramente, reparem, uma igreja modelo como esta foi uma igreja que realizou um trabalho missionário. E a questão de trabalho missionário está aqui muito presente, muito vincado. Era, de facto, podemos dizer,
ADN, aquilo que caracterizava esta igreja na sua posição. E notem, o apóstolo Paulo menciona isso no verso 3, quando ele coloca 3 aspectos fundamentais deste trabalho missionário da igreja. Primeiramente ele diz, lembrando-nos sem cessar da vossa obra de fé. A vossa obra de fé. Depois ele acrescenta o vosso trabalho de amor e mais, da vossa firmeza de esperança. Obra de fé é naturalmente aquilo que deve ser realizado por qualquer igreja. Quando alguma igreja começa, quando alguns irmãos em algum lugar se estabelecem com o propósito de partilhar Jesus aos outros, é sempre uma obra de fé. E muitas vezes essa obra de fé é ainda mais agigantada quando há desafios, como um pequeno número que acaba de irmãos, de crentes, que estão no início e que precisam de juntar dinheiro para o aluguer de uma casa, para a compra de algum espaço onde possam desenvolver o seu trabalho. Essa é sempre uma obra de fé que requer da parte de todos essa determinação, esse juntar de mãos para poderem avançar. Obra de fé aqui, eu creio, meus irmãos, que dadas as circunstâncias do início do trabalho em Tessalónica, essencialmente era um desafio a levar o Evangelho aos outros. Eu gostaria aqui de juntar 3 aspectos fundamentais nesta parte da obra de fé. Obra de fé foi uma obra que os levou a falar de Cristo Jesus aos outros, apresentando Jesus como único e suficiente Salvador. Jesus era o único meio para a salvação. Se os irmãos estão recordados da leitura, no versículo 9, menciona exatamente que eles acabaram por se converter dos ídolos. Salónica, naquela altura, era uma cidade com alguma prosperidade, mas muito, muito voltada, como aliás a maioria das cidades em toda a Grécia e a Macedónia, muito voltadas para a filosofia, muito voltadas para o pensamento, muito voltadas para ideias e ideologias. Uma cidade onde também havia muita idolatria, muitos deuses. A cultura grega era recheada de deuses, como aliás veio a ser mais tarde, e neste tempo concreto em que o apóstolo Paulo está a escrever, a cultura romana também, que acrescentou outros deuses. E deuses era coisa que não faltava em toda a antiga Grécia, ao ponto do apóstolo Paulo, em Atenas, quando por ali passou, ter notado que havia dezenas e dezenas de ídolos, de imagens, de estátuas. Até havia lá uma que era ao Deus desconhecido. Tal era, de facto, a religiosidade dos atenienses, mas também era a religiosidade dos cidadãos de outras cidades, como de Salónica, naquele tempo da Grécia e da Macedónia, da Acaia. Foi contra tudo isto que os crentes de Tessalónica deram testemunho da sua fé e eles falaram de Jesus aos outros. E não apenas falaram de Jesus aos outros, eles procuraram fazer aquilo que tinham aprendido até do próprio apóstolo Paulo, persuadir os homens à fé. Então nós falamos de Jesus aos outros, nós damos testemunho e falamos, mas procuramos também chegar àquele ponto de levar essas pessoas a uma decisão. Uma vez eu ouvi um dos líderes de um desses grandes movimentos evangelísticos que tem feito, tem tido muitos resultados pelo mundo inteiro, mas dizer isto, a nossa preocupação, aquilo que é o nosso trabalho, é simplesmente falar de Jesus e deixar os resultados com Deus. Isso é inteiramente verdade. Nós falamos de Jesus, deixamos os resultados com Deus. Mas nesse processo de falar de Jesus, não é apenas dizer que Jesus te ama, é procurarmos dar continuidade a essas conversas e, como o apóstolo Paulo fazia, persuadir os homens à fé. Portanto, falar e persuadir tem que estar envolvido aqui naquilo que eu creio que o apóstolo Paulo colocou e inseriu nesta ideia de obra de fé. Obra de fé é falarmos de Jesus aos outros, porque estamos a falar da nossa fé e estamos a procurar que os outros encontrem a mesma fé que nós encontramos. E quando isso acontece, quando essas pessoas aceitam Jesus, então nós, de certo modo, temos que partir do princípio de confiança de que as pessoas receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador, ainda que estejam muito num estado inicial, muito
a dar o primeiro passo e às vezes com isso duvidando, tendo questionamentos, dando um passo atrás, um passo à frente, mas se nós nos lembrarmos como foi a nossa jornada de fé também no início, não terá sido assim também em alguns casos. Meus irmãos, eu gostaria de deixar convosco um texto que certamente é mais do que do vosso conhecimento. Certamente que todos poderão recitar João 3,16, certo? Então vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Quem não sabe esse versículo, não é? Porque Deus amou. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E João 3,18? Os irmãos lembram-se desse versículo? João 3,18. É isso? Diz. Quem não crê já está condenado. Meus irmãos, eu gostaria que nós parássemos um pouco para refletir sobre esse versículo. O verso 3,16 é tão inspirativo, tão gratificante, tão poderoso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Mas quem não crê já está condenado. Temos nós lembrança disso? Consciência temos, certamente. Mas temos nós lembrança disso? Temos nós lembrança, meus irmãos, de que o nosso Deus, que é um Deus justo, mas é um Deus também que cumpre com as suas promessas, com aquilo que Ele diz. E Ele está pronto a aplicar todos os dias João 3,16. Mas ao mesmo tempo, João 3,18 está sempre lá. Quem não crê já está condenado. Os irmãos, pensem por um pouco. Pensem nos vossos familiares que ainda não creem. Em que condição é que eles estão? Condenados. Pensem nos vossos amigos. Alguns pastores, até porventura, de algumas igrejas, procuram suavizar esta situação. Eu não posso fazê-lo, porque estaria a negar-me a mim mesmo, na minha convicção. Mas, irmãos, Deus não deseja mandar ninguém para o inferno. Deus não deseja mandar ninguém para a condenação. Mas a realidade é essa. Não apenas João 3,18 diz isso, mas também em outras passagens nós encontramos que quem não crê já está condenado. Quando nós chegarmos à presença de Deus, seja quem for, aquilo que é determinante é: o que é que tu fizeste com Jesus? Quem é Jesus para ti? O próprio Senhor Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos colegas de emprego poderem chegar ao Pai, é tão somente através de Jesus. O que é que nós estamos a fazer com a nossa fé? Uma obra de fé implica, meus irmãos, que nós precisamos de encarnar todos os dias esta preocupação, que é a preocupação de Deus por aqueles que não são ainda convertidos. Deus deseja que todos se salvem. Assim como Deus um dia tanto desejou que nós fôssemos salvos, que Ele enviou alguém para nos falar de Jesus. Amém? E eu dou graças a Deus por aqueles que no início da minha caminhada me falaram de Jesus. Por aqueles que tiveram a preocupação de me ajudar a entender que a minha salvação dependia não das minhas obras, não daquilo que eu era, mas tão somente daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E, meus irmãos, nós precisamos de recuperar essa paixão pelas almas perdidas. Precisamos de recuperar esse desejo e esse ardor daqueles que estão sem Cristo, como eles precisam de Jesus. Eu gostaria de desafiar a igreja, de desafiar a mim mesmo também. Eu às vezes faço isso e depois acabo por concentrar e preocupar-me com outras coisas. Mas que haja da nossa parte um compromisso de fazermos uma campanha de oração, campanha permanente, não de um mês, mas sistematicamente de orarmos, colocarmos numa lista de oração, assim como nós oramos uns pelos outros, oramos pela igreja, oramos por alguma situação, oramos pelos doentes, de orarmos por aqueles que estão doentes espiritualmente.
Oramos por aqueles que não são crentes. Eu sei que alguns irmãos fazem isso, oram. Mas nós podemos até alargar essa oração em que algum irmão da nossa igreja que tem um familiar não crente, nós até podemos nem conhecer, mas que haja da nossa parte o compromisso e a determinação de levarmos esses não crentes ao nosso Deus em oração, clamando para que Deus os visite, para que Deus toque, para que de alguém, de algum modo, lhes possa falar de Jesus e persuadir essas pessoas à fé. Assim como Deus trabalhou connosco, assim como Deus usou alguém para vir até nós e nos alertar que nós sem Cristo estamos perdidos. Meus irmãos, nós temos falado mais recentemente sobre o avivamento. E eu creio que avivamento começa, ou avivamento estende-se, avivamento sente-se quando nós temos esta paixão pelas almas perdidas, quando a nossa maior preocupação não é tanto o alimento espiritual que nós vamos ter cada domingo, não é tanto aquilo em que nós estamos envolvidos, mas é realmente a procura das almas perdidas. E enquanto nós não tivermos esse sentimento e essa postura, essa determinação, então, meus irmãos, tanta gente está a caminhar para o inferno diariamente e nós vemos e cruzamos os braços. Eu sei que não é exatamente assim. Talvez eu esteja a exagerar um pouco aqui, com o propósito apenas de vos motivar, de nos motivar como igreja, a procurarmos olhar e a ter esta preocupação por aqueles que, alguns são nossos familiares, alguns são do nosso sangue. Mas, meus irmãos, coloquem isto na vossa mente em cada dia, neste momento. Jesus vem um dia, certamente. Ele não diz o dia nem a hora. Mas suponham, meus irmãos, suponham que é hoje, daqui a 5 minutos. Daqui a 5 minutos, Jesus vem. E o que é que ele vai fazer? Ele vem buscar os seus. Aqueles que, ao abrigo de João 3,16, creram e são filhos de Deus. E os outros? O marido, a esposa, o filho, o genro, a nora, os netos, ficam para trás? Alguns vão ficar. Mas, meus irmãos, se nós neste momento, em cada momento, não sentirmos esse peso de algum modo sobre nós, então, meus queridos, nós estamos completamente desfocados daquilo que é o grande propósito de Deus para nós. A igreja de Salónica estava bem focada. A sua obra de fé tinha a ver exatamente com a salvação de almas. E de tal modo eles fizeram isso que o apóstolo Paulo diz que já não era preciso Paulo ir lá e falar de Jesus aos outros. Porquê? Porque eles já se tinham encarregue disso. A sua obra de fé era conhecida em toda a Acaia, toda a Macedónia. Porque eles receberam isso do apóstolo Paulo e ele diz no verso 6, vós vos tornastes nossos imitadores. Aquilo que foi a grande paixão do apóstolo Paulo em termos de ação missionária, de levar o evangelho a todos, eles tinham assumido, tinham encarnado isso e tinham estado determinados a levar isso para a frente. E, meus irmãos, isso fez toda a diferença. Fez com que aquela igreja, de facto, se tornasse uma igreja modelo, uma igreja missionária, uma igreja que tinha esta preocupação, uma igreja que não precisou de mandar dos seus membros para centenas de quilómetros fora, ainda que isso faça parte também da obra missionária, mas uma igreja que olhou ao seu redor e procurou levar o evangelho a todos. É assim que vai ser a Igreja Batista de Matosinhos. Amém? Então, meus irmãos, apelo para que aceitem, e este é o primeiro ponto, participarmos de uma campanha permanente de oração pela salvação de almas. Os irmãos sabem, quando uma alma se converte, o que é que acontece? Há alegria nos céus. Há alegria nos céus. Os irmãos querem ter essa alegria? Eu quero ter essa alegria. Nada me dá maior alegria do que no culto do próximo domingo, ou no outro, queira Deus que em cada culto nós possamos ter alguém que vem e que diz, eu aceitei Jesus pela fé.
e que está pronto a dar aquele passo seguinte, que é ser discipulado e seguir ao batismo. Meus irmãos, vamos experimentar essa alegria. Os irmãos lembram-se lá das várias parábolas de Jesus, e uma delas é exatamente daquele filho perdido. A alegria nos céus quando uma alma se converte ao Senhor. Meus irmãos, vamos experimentar essa alegria. E quando nós experimentarmos essa alegria de uma alma e outra, que se vai convertendo, que vai aceitando o Senhor Jesus, a igreja vai rejubilar-se. Porque vai haver alegria nos céus de tal modo que é contagiante e toca cada um de nós. Então, meus irmãos, isto é alguma coisa que nós precisamos de fazer e que diz respeito ao pastor? Sim. À liderança da igreja? Sim. A cada um de nós? Sim. Então eu quero colocar primeiramente este desafio. Se nós, na vossa lista de oração, coloquem 2, 3, 4 pessoas pelas quais se comprometem a orar todos os dias, para que de algum modo, através da vossa palavra, e eu sei que às vezes acontece isso, santos de casa não fazem milagres, não é? Os irmãos já falaram tantas vezes aos nossos familiares, mas que Deus de algum modo encaminhe outra pessoa, seja colega de trabalho, que é crente, seja amigo, seja o que for, para esse vosso familiar, para que de algum modo a palavra de Deus seja plantada naquele coração duro e o Senhor possa levar à conversão. Nada dará maior alegria para os irmãos, nada dará maior alegria para este velho pastor. O segundo aspecto, no verso 3, lembrando-nos sem cessar da vossa obra de fé, do vosso trabalho de amores. Do vosso trabalho de amores. E como este trabalho de amor está tão intrinsecamente ligado com obra de fé? É por amor, meus irmãos. E aqui eu só reforço aquilo que disse atrás. É por amor que nós deixamos o nosso conforto e chegamos aos outros. É por amor que nós, de certo modo, às vezes deixamos de ficar calados e levamos aos outros uma palavra, em que às vezes até percebemos que pode haver alguma reação, mas por amor nós chegamos lá. Por amor. Os irmãos sabem quando Jesus, naquela visão que dá a João, em que ele está no meio daquele castiçal com 7 braços, que são as 7 igrejas, ele diz para uma das igrejas: tenho contra ti que perdeste o teu primeiro amor. E o primeiro amor daquela igreja tinha sido exatamente esse empenho na obra missionária, esse empenho, preocupação pelas almas perdidas, e que de algum modo foi esquecido, ficou lá atrás. As igrejas, meus irmãos, têm ciclos. Têm às vezes momentos que estão muito, muito altas, muito bem, e depois há momentos de queda. Mas aquilo que é a nossa obra deve ser feito por amor. Esta obra de fé, de salvação, de levar o Evangelho aos outros, deve ser por amor, deixando a nossa zona de conforto. E a nossa zona de conforto não significa, meus irmãos, que nós deixamos Matosinhos, deixamos Póvoa, deixamos Maia, deixamos o lugar onde estamos e temos que ir para a África ou para qualquer lugar. Não. O nosso campo missionário começa onde? Na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, com os nossos amigos. Esse é o nosso campo missionário. E é neste sentido, meus irmãos, que nós enquadramos exatamente aquilo que foi a grande comissão de Jesus aos seus discípulos. E que está lá em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Enquanto ides, as traduções, algumas delas têm ide por todo o mundo. Mas enquanto ides, é a melhor tradução. Enquanto ides, isto é, no nosso dia a dia. Nós não precisamos de fazer saídas pontuais. Enquanto vamos, é no nosso dia a dia. Tem que ser um ato constante. Enquanto ides ao vosso trabalho, à escola, à vossa família, fazei discípulos. E discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Meus irmãos, esse é o nosso grande trabalho. Nós podemos desenvolver programas, mas se nós o tentarmos bem, para a grande comissão, está aí o grande projeto para todas as igrejas.
fazer discípulos em todas as nações. Há várias formas de nós fazermos isso. Podemos ter várias atividades para fazer isso, certamente que sim. Mas cada igreja precisa, e a nossa igreja precisa sem dúvida, de adotar, de assumir, mesmo como seu grande programa, a grande comissão. Fazer discípulos em todas as nações. O que é que isto significa, meus irmãos? Que reparem, quando nós falamos de Jesus aos outros, quando nós persuadimos os outros à fé, o nosso trabalho apenas começou. O nosso trabalho apenas começou. Alguém que era não crente se tornou um convertido. Mas esse convertido precisa de se tornar o quê? Um discípulo. E esse discípulo precisa de crescer, de ser edificado para se tornar o quê? Um fazedor de discípulos. Um fazedor de discípulos. Isto é, esse discípulo cresceu, amadureceu e é capaz de treinar, preparar outros para que o trabalho vá. Exatamente aquilo que o apóstolo Paulo falou a Timóteo, quando ele diz: o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idóneos para passar também a outros. E é assim que o Evangelho cresce. E o Evangelho se multiplica. Porque um passa a palavra ao outro, um fala de Jesus ao outro, um vai discipular o outro. A igreja tem um programa de discipulado. E se Deus quiser, em breve nós teremos um grupo de irmãos que terminam esse processo de discipulado e serão batizados. Como já tivemos em outras ocasiões e pela graça de Deus vamos continuar a ter. Mas é esse programa, é esse processo que realmente leva a que alguém que se converte, que tem o início dos rudimentos da fé, vai ser fortalecido e vai seguir. Meus irmãos, o nosso grande objetivo é o quê? Que cada um de nós chegue à estatura da maturidade de Cristo Jesus. E quem está a começar o Evangelho apenas está no início. Precisa de ir crescendo, de amadurecendo e chegar lá. Eu gostaria, meus irmãos, muito de podermos ver esta igreja a multiplicar discípulos. Mas para isso, precisamos de ter convertidos. E este é o processo. E é isto que Paulo viu na igreja de Tessalónica, em que eles não apenas tinham esta obra de fé, partilhando de Jesus aos outros, mas também estavam envolvidos nesta obra de amor, procurando alcançar os outros e levando esta divulgação do Evangelho. Como é que nós podemos fazer isso? Certamente através de ações evangelísticas, pontuais, mas também, e eu creio muito, meus irmãos, através de células. Nenhum dos métodos é único. Nenhum dos métodos é singular. Nenhuma igreja deve de ficar apenas por um dos métodos. Lembram-se, eu lembro-me, daquilo que o apóstolo Paulo disse e escreveu numa das suas cartas. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios ganhar alguns. Notem, tudo, todos e alguns. Temos esta consciência, que nós podemos fazer de tudo, falar de Jesus a todos, mas apenas desses todos, alguns irão aceitar. E não nos vamos desiludir, desapontar, desanimar, desencorajar de o fazer, porque nós sabemos isso, meus irmãos. Falamos de Jesus a muitos e alguns continuam com o coração duro, por anos, durante anos. Mas nem por isso deixamos de falar. Eu creio, meus irmãos, como igreja precisamos de recuperar este amor pelos perdidos. Precisamos de orar sistematicamente por aqueles que da nossa família, entre os nossos amigos, colegas, ainda estão sem Cristo. Sabendo isto, que um dia, quando chegar a hora deles terminarem esta vida, se estiverem sem Cristo, estarão irremediavelmente perdidos e depois já não há nada a fazer. Se da nossa parte não há esse amor que nos constrange para chegar junto deles, nos levar a sair um pouco do nosso conforto, daquilo que é o nosso bem-estar e levar o Evangelho, então, meus irmãos, nós precisamos de deixar que o Espírito Santo trabalhe em nós primeiro, para nos ajudar a chegar a esse ponto. Porque, sem dúvida alguma, é aí que o Espírito Santo vai começar a produzir renovação e avivamento na nossa igreja. É quando nós sentirmos uma paixão grande
por aqueles que estão perdidos. Porque sabemos que essa é a comissão de Deus. Eu lembro, meus irmãos, do sermão profético de Jesus. E quando Jesus estava em Jerusalém e os discípulos, de algum modo, confrontaram não, procuraram orgulhar-se, mostrar a beleza daquelas paredes do edifício, do templo. Coisa maravilhosa que está aqui. E Jesus voltou-se para eles e disse-lhes: não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será derribado. E os discípulos quiseram saber mais. E Jesus fala dos sinais dos tempos. Jesus fala daquilo que iria acontecer. Em algumas situações, quase logo de imediato, que acaba por ter o seu clímax em termos de não ficar pedra sobre pedra no ano 70, quando a cidade de Jerusalém foi finalmente sitiada e derrubada e arrasada. Mas Jesus apontava ali para alguma coisa mais adiante dos sinais dos tempos. E, meus irmãos, com tudo isto que nós temos ouvido desta guerra da Ucrânia, do Covid e tantas outras coisas, saímos de uma crise, entramos noutra, parece que outra já veio a caminho. Poderão ser esses os sinais dos tempos, da vinda de Jesus? Talvez, não sei. Uma coisa eu sei, é que diz lá no capítulo 24, verso 14, que este evangelho será pregado em todo o mundo, a todas as nações, e então, se nós completem, e então virá o fim. Então, meus irmãos, eu não vou estar preocupado se estes são os sinais dos últimos dias ou não. O que eu tenho que estar preocupado é, como membro da igreja, em cumprir a minha parte na grande comissão e falar de Jesus aonde for possível. E quero dizer aos irmãos que não o tenho feito como devo fazer. E me quero comprometer diante do meu Senhor a fazer. Usar todas as oportunidades para falar de Jesus. Usar as oportunidades para partilhar daquilo que nos é tão querido. Usar as oportunidades para, como diz o apóstolo Paulo, a tempo e fora de tempo. Falar daquilo que é tão precioso para mim, mas é tão precioso para os outros também que estão à minha volta. E enquanto nós todos como igreja não sentirmos isto, meus irmãos, nós estamos aquém daquilo que o Senhor quer para nós como igreja. Quando o apóstolo Paulo fez este elogio à igreja de Salónica, ele estava de certo modo a mostrar que aquilo que esta igreja fez não era mais daquilo que ela deveria fazer e que todas as igrejas devem fazer. Ela recebeu o Evangelho, recebeu a palavra em grande tribulação, mas superou tudo isso e foi uma igreja comprometida com o Evangelho de Jesus, a levar aos outros. As igrejas têm razão de ser para serem edificadas, mas têm razão de ser também para serem anunciadoras, embaixadoras do Ministério da Reconciliação, levando a boa nova. Meus irmãos, o apóstolo Paulo diz outra coisa que é importante e que nós não podemos esquecer: firmeza de esperança. Vejam de novo no verso 3, para mim é o versículo capital neste conjunto do primeiro capítulo. Lembrando-nos sem cessar da vossa obra de fé, do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Firmeza de esperança. Uma igreja que estava na expectativa da vinda de Jesus. E isso é evidente nas cartas do apóstolo Paulo, tanto nesta primeira como na outra aos Tessalonicenses, quando ele diz que, de certo modo, a vinda de Jesus será de tal modo que era preciso ter atenção de que haveria dois momentos ali com a vinda de Jesus. Primeiramente, ressuscitariam aqueles que já tinham morrido. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Meus irmãos, nesta altura que o apóstolo Paulo escreve estas cartas, as igrejas tinham a expectativa de que a vinda de Jesus estava próxima. E era esta ardente expectativa que de facto lhes mantinha a sua fé bem firme e determinados a fazer o quê? Uma obra de fé, uma obra que era
evangelística e missionária. Meus irmãos, nós esperamos pela vinda de Jesus. Amém? Certamente. Venha Jesus, não é? Quanto mais depressa, melhores, certo? Sim. Mas mais melhores, ou mais depressa, melhor para nós. Para aqueles que ainda não aceitaram Jesus, ainda há tempo. Ainda há tempo. Mas esse tempo pode escassear. Esse tempo vai correndo. Nós temos esta firmeza de esperança de quê? De que Jesus voltará. E voltará para quê? Para nos tomar para junto dele. Para ressuscitar aqueles que já morreram, nesta esperança de fé, da vinda de Jesus, mas também para nos transformar. E é interessantíssimo, Paulo escreve isso lá no capítulo 5, tanto deste capítulo como depois também na segunda carta, em que ele menciona exatamente isso. Nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Esta era a grande expectativa. Meus irmãos, é a minha expectativa. O apóstolo Paulo, numa das suas cartas, 1 Coríntios capítulo 15, quando ele expõe bastante e retrata aquilo que é de facto a ressurreição de Jesus e o seu impacto, ele diz que se nós esperamos em Cristo apenas para esta vida, somos os mais miseráveis. A nossa esperança, a minha esperança, a vossa esperança está em quê? Em que Cristo voltará e Ele nos levará para junto do Pai. Vou preparar-vos lugar. Amém? Meus irmãos, esta é a nossa esperança. Mas aliada com esta esperança, tem que estar aí esta ideia de que eu não vou querer estar lá sozinho. Meus irmãos, eu não vou aqui nem dissertar, nem de algum modo criar aqui alguma ilusão. Na verdade, eu não sei bem o que é que poderei dizer-vos sobre isto que vos vou falar. Mas a questão que alguns às vezes colocam é esta. Quando nós chegarmos à presença de Deus, será que vamos reconhecer os nossos familiares, aqueles que lá estão? Eu posso dizer-vos que eu creio que sim. Mas também creio isto, e isso a palavra de Deus diz, que nós quando chegarmos lá não vamos ser marido e mulher. Não vamos ser pai e filho ou mãe e filho. Vamos ser filhos do nosso Deus. E Jesus diz isso, que lá no céu nós seremos como os anjos, não nos daremos em casamento, nem nada disso. Mas iremos reconhecer-nos? Eu creio que sim. Iremos alegrar-nos? Certamente que sim. Vai ser um tempo de alegria. E nós não vamos ficar tristes, aquilo que eu encontro, não vamos ficar tristes por aqueles que não vão estar lá. Porque se ficarmos tristes por aqueles que não vão estar lá, então não há alegria para nós. Não é isso? Mas, meus irmãos, a nossa alegria vai ser aqui, de ver os nossos amigos, os nossos familiares convertidos ao Senhor, aceitar, receber Jesus como seu Senhor e Salvador, para que eles também possam estar lá. E isto, meus irmãos, eu creio que estava muito presente na igreja de Salónica. E deve ser alguma coisa que está presente em cada um de nós. Deixem-me partilhar convosco aqui. Uma das coisas que eu tenho sentido, e muitos irmãos conhecem, a irmã Cândida, como ela tem sido, ou foi durante anos aqui na nossa igreja. Uma mulher de fé, de testemunho, e que procurou dar testemunho quando estava aqui às suas irmãs, aos seus familiares. E todos eles têm rejeitado. Partilhar convosco, e eu de certo modo procurei colocar um pouco isso, e é assunto para oração. Ela agora está em França, com o seu marido, com os seus filhos, com os seus netos. E uma das coisas que me doeu um pouco, pelo qual eu tenho orado, foi ter tido a indicação de que o seu marido está revoltado com Deus, porque ele acha que a sua esposa não merecia estar a sofrer como está. Uma mulher boa, uma mulher de fé, uma mulher dedicada, não merecia estar a sofrer. Os irmãos podem dizer, ele até talvez tenha razão,
Na verdade, não tem. O facto de sermos crentes não significa que não tenhamos sofrimento. O facto de sermos crentes não significa que não passemos às vezes por dores. O facto de sermos crentes não significa que não vamos morrer. E às vezes morrer até depois de uma longa luta contra o cancro ou qualquer outra enfermidade. Lembramos o caso de Jó. Lembramos tantos outros. Lembramos quando alguém trouxe a Jesus um homem que era paralítico de nascença, cego de nascença, aliás, e que lhe perguntaram: quem é que pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E a resposta de Jesus foi: nem ele nem seus pais. Isto aconteceu para que se visse ou se veja a glória de Deus. Deus sabe porque é que nós crentes sofremos. Deus sabe porque é que nós crentes às vezes somos como que puxados até ao limite da nossa dor, do nosso sofrimento. Mas aquilo que importa é o que cada um de nós faz com a sua fé. A irmã Cândida tem dado testemunho. E eu peço as vossas orações pelo marido dela, o Sr. Francelino, pelos outros filhos, pelos netos que não são crentes, para que eles, de certo modo, tenham a oportunidade de ver mais do que a doença, mais do que a dor, mas que sejam capazes de ver a fé que a irmã Cândida tem demonstrado ao longo de anos. Porque é isso mesmo que os poderá levar a aceitar Jesus, para também experimentarem a alegria de que esta vida é passageira, mas um dia cada um de nós vai estar na presença dos senhores. Os irmãos, orem pela família da irmã Cândida, assim como de outros, que às vezes é difícil, no meio de dor. Ainda assim, eu lembro-me de um livro que eu apenas folheei, mas que chamou muita atenção, e que o título é o seguinte: Onde está Deus quando dói? Onde está Deus quando dói? Quando a dor vem, onde está Deus? Aquele que é crente sabe onde está Deus. A sua fé até pode vacilar, mas ele sabe onde está Deus. Mas aqueles que estão à sua volta, sentindo aquela dor, podem ter a dificuldade de ver onde é que Deus está. Onde é que está o teu Deus? Deus não está apenas no céu, está connosco. E nós precisamos de ajudar os outros a enfrentar as dores, enfrentar as dificuldades. Não quero singularizar aqui, mas nossa irmã Tita, como enfermeira lá no hospital, tem partilhado da sua fé, e alguns médicos, enfermeiros, colegas, sobretudo aqui há uns anos atrás, questionavam: como é que tu, depois de ter perdido uma filha daquela maneira, continuas a ter essa fé e a estar assim? Não estás revoltada com Deus? Não. Mas é fácil? Não é. Mas é a presença de Deus em nós que nos dá essa força para irmos para diante. Meus irmãos, procurar então terminar aqui, porque o apóstolo Paulo menciona que o Evangelho foi àqueles irmãos em Tessalónica, não apenas em palavras, mas também em poderes. E isso está no verso 5. Porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em plena convicção, como bem sabeis quais foram entre vós, por amor de vós. O Evangelho não vai aos outros apenas em palavras. Vai também em poderes. E, meus irmãos, eu creio que às vezes Deus faz coisas extraordinárias. Não apenas com as nossas palavras, mas Deus tantas vezes opera na vida das pessoas e as leva a tomar uma posição. Nosso grupo de louvor está a vir aqui. Entretanto, eu gostaria de partilhar com os irmãos aquilo que foi uma sugestão que me chegou durante esta semana e que eu acho que será interessante. Nós temos aqui nesta mesa o gasofilácio e outra caixinha para as ofertas, aquela jarra de flores bonita. Mas a sugestão que me foi dada e que eu gostaria de partilhar com os irmãos é a seguinte: podemos ter ali uma outra jarra vazia e ao lado algumas flores que nós temos aqui, que podem estar ali. E cada pessoa que durante a semana fala de Jesus aos outros e que se compromete a orar por essa pessoa,
e é entre o irmão ou irmã e Deus, orando por essa pessoa. Pega naquela flor e coloca na jarra, como indicação de que durante a semana falou de Jesus a alguém. É uma sugestão. Mas a ideia é que, de certo modo, como igreja, nós vamos cada vez mais estar envolvidos neste processo de falar de Jesus aos outros, de anunciar a nossa fé. O importante, meus irmãos, é que da nossa parte haja este compromisso de falar de Jesus aos outros. Eu gostaria só aqui, e o grupo de louvor pode vir, mas de vos fazer uma sugestão que eu já fiz a um pequeno grupo que é do Ministério de Oração da nossa igreja. Ao longo da história, nas várias denominações, tem havido avivamentos pontuais, são cíclicos. Uma história muito interessante aconteceu durante um bom número de anos em Londres. Alguns irmãos certamente ouviram falar de Charles Spurgeon, que em Londres veio a levar uma pequena congregação a crescer, e essa igreja cresceu de tal modo que construíram um templo maior, chamado ainda hoje de Baptist Tabernáculo, Tabernáculo Batista. Curiosamente, esse Tabernáculo Batista tem uma fachada muito linda. E se os irmãos quiserem, não precisam de ir a Londres, basta irem à Rotunda da Boa Vista. E a primeira igreja batista que ali está tem uma fachada que é uma réplica quase miniatura do Tabernáculo Batista em Londres. Mas aquela igreja cresceu muito. Certamente que muito pela atividade dos membros da igreja, muito pelo encorajamento que era dado, muito certamente pela pregação de Charles Spurgeon também. Mas ele diz que o segredo da sua pregação, em termos de vidas convertidas, de almas salvas, sabem qual era? Ele chamava o caldeirão. Caldeirão. Caldeirão da oração. Quando o culto começava, por baixo do púlpito, no andar de baixo, um grupo de irmãos reunia-se todo aquele tempo em vários momentos, em oração. E estavam ali em oração pelo culto e pelas pessoas que estavam no culto e pelas pessoas que poderiam entrar e vir ao culto. E havia conversões. Porque, duas razões. Primeira, a igreja dava testemunho e convidava. Segunda, porque havia oração para que o Espírito do Senhor pudesse romper aqueles corações endurecidos e virem depois à frente e tomar a decisão de aceitar Jesus. E eu quero, meus irmãos, deixar aqui este desafio ao Ministério de Oração da nossa igreja, e que é um grupo pequeno, mas que outros se podem juntar, para que aqui nós não temos nenhum lugar aqui por baixo, mas pode ser aqui, no gabinete pastoral, neste lugar, um grupo que se reúne e que talvez de 15 em 15 minutos possa ser renovado e estar em oração por este tempo de culto, para que haja conversão, para que haja visitação da parte dos senhores. Meus irmãos, é aí que está o segredo. Não é na minha palavra, não é comigo enquanto pregadores. Procuro ser apenas instrumento de Deus. Mas é através do trabalho que os irmãos fazem, que nós fazemos como igreja, evangelizando, convidando, trazendo, e depois através da oração para que o Espírito do Senhor rompa paredes duras no coração de pedra. E quando o Senhor faz isso, a nossa palavra é apenas um instrumento que Ele vai usar para levar àquele passo da decisão. Vamos orar. Vamos comprometer-nos. Vamos procurar falar de Jesus aos outros. E, meus irmãos, isto não é campanha para uma semana. Isto é programa da nossa igreja. Amém? Os irmãos comprometem-se a isso? Vamos lá. Eu quero ver, desejo muito ver alguns dos vossos familiares, dos nossos amigos, virem aqui ou em algum lugar e aceitarem o Senhor Jesus.